Todo mundo está vendo a minha tela aí? Sim, estrutura condicional. Isso mesmo. Beleza. Então vamos lá. Hoje nós vamos já começar a falar de condicionais, né? Condicional é algo bastante importante dentro de programação e aqui que a gente usa muito a questão de expressões lógicas, né? Então nós vamos aí explorar as condicionais, né? Então, o que nós vamos explorar? Um pouco do conceito, né? Aí a sintaxe dentro do português estruturado, do Python, do Scratch, né? Para vocês conhecerem um pouco dentro do Scratch e no fluxograma, como que eu represento uma Tô fazendo feijão ali. Então, nossa vida nunca é um caminho fechado, né? A vida inteira nós fazemos escolhas, né, pessoal? A gente escolhe um monte de coisa na vida da gente. Sim. Então, para cada situação da vida da gente, nós temos aí um conjunto de escolhas que vão interferir nos rumos que nós vamos tomar, né? Então, geralmente, a gente tem que escolher sempre pelo menos um dos caminhos. Muitas vezes a gente pode ter mais caminhos aí a escolher, e essas escolhas aí, o que nós chamamos, quando nós temos várias escolhas para fazer, é o que nós vamos ver aqui de condicionais encadeadas, né? Então, quando eu tenho em uma mesma situação várias escolhas dentro dessa situação, uma das técnicas de fazer isso é utilizando algo chamado condicional encadeada. Então, a primeira, pensando aqui, como eu vou na escola? Ah, vou de bicicleta, vou a pé ou vou de ônibus? Então, eu poderia analisar aqui as situações, né? Então, se eu tiver tempo e não estiver chovendo, eu vou a pé. Ah, se eu tiver um pouco menos de tempo, eu vou de bicicleta. Ah, se eu tiver muito pouco tempo e estiver chovendo, eu vou de ônibus. Então vejam que eu tenho situações onde eu vou analisando as minhas possibilidades. Então, ó, aqui um cenário mais simples, onde eu tenho a representação. Então, quando eu falo em fluxograma, a minha representação é um losango, né? Para representar uma condicional. Dentro do losango, eu vou pôr a minha expressão e eu vou ter o caminho. Se essa expressão for verdadeira, estou com pressa. Então, eu vou para o lado sim. Se essa expressão, estou com pressa? Não. For negativa, vou para o lado não. E termino o meu fluxo. Então, vejam que sempre quando eu tiver uma condicional, eu vou ter duas possibilidades. Um conjunto de ações que eu vou fazer, ou uma ação que eu vou fazer, se o resultado da minha condicional for falsa, e uma ação, um conjunto de ações que eu vou fazer se a minha condicional for verdadeira. Certo? Isso aqui numa condicional simples. Tudo com um único objetivo, né? Chegar na escola. Nesse cenário, sim. Nesse cenário, pegando... Sim, nesse cenário, exatamente. Nesse cenário. Agora, eu poderia dizer aqui um outro cenário. Se eu tiver R$20, eu vou ao cinema. Então, é algo que eu posso pensar também. É uma situação da vida. Vejam que essa condicional, eu escrevi uma condicional usando a nossa língua corrente, certo? Essa condicional eu trabalho ela todos os dias na minha cabeça. Se acontecer alguma coisa, eu vou fazer tal coisa. Então, nesse cenário, se eu tiver R$20, eu vou ao cinema. Só que, quando eu uso uma condicional dentro da representação de algoritmo ou dentro da linguagem de programação, eu tenho que representar isso aqui de uma maneira um pouquinho mais matemática, para que seja possível a análise. Então, sempre que eu
tiver uma condicional, eu tenho que pensar uma maneira mais matemática de representar essa condicional. Você está dizendo apelar pela lógica matemática, no caso? Exato. Então, ó, veja aqui, ó. Se eu tiver R$ 20, então vou ao cinema. Se não, fica em casa. Então, ó, vejam que, se isso for verdade, eu vou fazer o quê? Essa instrução. Se isso não for verdade, eu vou para o senão, né? Vocês concordam que é assim que eu penso em português? Se você for Sim. pensar em português normal, se eu tiver R$ 20, eu vou ao cinema, senão fica em casa. Daí você vai lá conferir a sua carteira se você tem os R$ 20, não é? Correto? Sim, aí se você começar a passar para o inglês, aí vem os if, then, né? Aquelas coisas da vida lá. Then, Espera, else if. nós vamos para o português estruturado e vocês vão ver que do português estruturado para o inglês vai ficar muito mais fácil. Se você aprender a pensar no português estruturado, o inglês vai ser a consequência. Então, aqui é como nós falaríamos em português. Vamos pôr isso aqui de um modo um pouquinho mais matemático? Então, aqui, pensando de um modo um pouco mais matemático. Então, onde eu guardo meu dinheiro? Na carteira, certo? Então, eu vou ter um local onde eu vou verificar, que é a minha carteira. Então, onde eu guardo meu dinheiro é a minha carteira. Informe o dinheiro que você tem na carteira. Leia a carteira. Ó a minha condicional aqui. Se carteira maior ou igual a 20, então, se eu tiver, vejam que eu peguei a mesma expressão aqui, ó. Isso aqui está no português como eu penso, certo? Eu não deixei mais matemático aqui? Professor, tem que abrir chave para estrutura condicional também? Tem, Tem. senão não funciona. Toda estrutura abre e fecha chaves. No português estruturado, certo? Então, abri uma chave aqui, vou ao cinema. Fechei a chave do C. Daí eu vou abrir o senão. Senão, ficar em casa. Vejam que essa estrutura aqui que nós criamos aqui, ó, do C até a antepenúltima chave aqui, é uma estrutura matemática disso aqui. Então, se tiver R$ 20, eu não posso fazer, se eu tiver, não posso fazer essa comparação. Então, pensando em matemática, ter R$ 20 é igual ou maior, que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Como eu tenho que ter um lugar para verificar, eu vou verificar o conteúdo de uma variável. Essa minha variável, neste cenário, ela poderia ser do tipo inteiro, ou se eu fosse mais perfeccionista, dizer que R$ 20,20, ela poderia ser do tipo real. Mas vejam que eu transformei este pensamento que nós temos no dia a dia numa expressão mais matemática aqui e coloquei. Se isso for verdade, eu vou executar esta instrução aqui, vou ao cinema. Se isso aqui não for verdade, vou para a minha instrução senão, ficar em casa. Depois, para vocês, a nível de treinamento, implementem os exemplos do slide para vocês verificarem com diferentes entradas o que vai acontecer. É sempre bom brincar um pouco com os exemplos para, se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, se o conteúdo informado aqui for maior ou igual a 20, a resposta vai ser essa. Se o dinheiro informado aqui for menor que 20, a resposta vai ser essa. Então, quer dizer, isso aqui também é chamado de desvio condicional. Por quê? Porque eu não estou executando mais linha a linha, eu estou desviando a execução do meu programa de acordo com a análise de uma condição. Então, na literatura... Peraí, professor, desculpa, mas essa parte de desvio condicional não ficou claro. Ó, até o momento, o que nós fazíamos?
criava variável e ia executar 1, 2, 3, 4, todas as linhas a linha, não ia? Até o exercício que nós fizemos agora, todas as linhas eram executadas, certo? Sim, sim, todas. Aqui, se essa condição for verdadeira, eu executo essa, pulo para o final. Isso aqui não vai ser executado. Não Qual desviei. deles não vai ser executado? Ó, se a minha carteira tiver R$21, se carteira maior ou igual a R$21, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque ele é maior, ele pode É ser maior. maior. Então, eu vou executar essa instrução e isso aqui não vai ser executado, certo? O que não vai ser executado? Ficar em casa. Ah, tá. Só seria, por exemplo, se eu falasse, se minha carteira tivesse R$18, aí Ó, vamos lá. acho que é mais fácil executar isso aí para ver. Vou escrever o código aqui para vocês verem. Então, vamos compartilhar a tela. Mais cuidado com esse chaveamento, né, professor, nessa parte aí, né? Para não enroscar tudo, né? Exato. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Carteira, informe o dinheiro que tem. Então, ó, vamos fazer primeiro sem condicional para vocês verem. Então, aqui, fiz aqui, então, escreva. Vou ao cinema. Tô trabalhando sem condicional por enquanto, né? Sem condicional. Então, o que vai acontecer? Trabalhando sem condicional, olha o que vai acontecer. Informe o dinheiro que tem. 20. Vou até pôr um barra N aqui, né? Barra N. Ó, vejam que fez a leitura, certo? Sim. E deu as duas vantagens, correto? Não executei todas as linhas do meu código? Você pôs o código e executou todas as linhas porque não tinha nenhuma condição, né? Então, quer dizer, eu não desviei de nenhuma parte do meu código, entendeu? Ah, tá. Agora eu acho que tá ficando mais claro o Então, que você agora, quer. C, carteira maior ou igual a 20. Ó, o que eu faço. Abrir chaves, eu já... Se eu der um Enter aqui, o próprio Portugal Studio faz. Mas eu já tenho costume. Quando eu abro uma chave, então vamos voltar aqui. Eu já venho aqui e faço isso. Ó. Porque daí eu já sei que
a chave está fechando. Então, abriu a chave e fecha a chave. Para não ter problema, certo? O Portugal Studio já vai fazer isso automático para você. Mas se você estiver num ambiente que não faça, já façam isso. Então, se isso aqui for verdade, eu vou executar essa instrução. Então, no caso, você estaria desviando, né? Porque se você pegar, por exemplo, eu falar que seja menor, um valor menor que 20, 18, por exemplo, então ele não vai poder executar essa instrução, né? Da linha 6, no caso. Que no nosso caso aqui, ó. Daí ele vai saltar, em vez dele executar a instrução da linha 6, ele vai executar da linha 19. Então vamos lá agora. Então vamos por 20. 20 é maior ou igual a 20. Ó. Veja que eu coloquei só o cinema e essa instrução não aconteceu, certo? Ó. Sim. Agora vamos pôr lá o 18. Ficar em casa. Então, ele verificou, isso aqui é falsa, ele veio pro senão. Então, se isso aqui não for verdade, eu faço isso aqui. Então, ele desviou dessa instrução e veio para essa. Isso se eu colocasse, por exemplo, o valor que eu falei lá, 18. Então, ele ia pular direto para isso aqui. Aqui, ó, 18, ficar em casa. Então, ele viu que a instrução não batia. Ele viu, ó, porque isso aqui, o que isso aqui retorna? Então, vamos fazer, vamos voltar aqui no Portugal, criar mais um arquivo. Se eu pegar isso aqui, ó. Ó, se eu executar essa instrução, o que ele me retornou? 20 é maior ou igual a 20? Sim, é verdadeiro. Verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou executar isso aqui, certo? Agora vamos pôr o seu 18 lá. O que me retornou? Falso. Falso. Se porque for porque falso, ele não atendeu a instrução, né? Então aqui, ó. Entendeu? Se for verdade, se isso aqui retornar verdadeiro, eu vou executar isso aqui. Então aqui, ó. É melhor. Então sempre que a minha condição retornar verdadeira, tudo que tiver nesse espaço aqui, ó, todas as instruções que estiverem nesse espaço aqui vão ó, pus duas instruções aqui, certo? Sim, no caso, ficar em casa e escrever o resultado. Então agora, se eu executar esse programa, ó, 20, ir ao cinema, e eu pus o resultado da comparação, certo? Então não me importa quantas instruções tiver aqui. Ele vai executar todas as instruções que tiver dentro do bloco. Por isso que tem a chave. Que isso aqui é um bloco. Se isso aqui for verdadeiro, tudo que tiver no bloco verdadeiro vai ser executado. Se isso aqui for falso,
tudo que estiver dentro do bloco falso vai ser executado. Executei essas duas instruções, a linha 7 e a linha 8. Nesse cenário? Não, né? Eu executei as instruções 10 e 11. Agora entendeu por que se chama desvio condicional? Sim, professor, obrigado. Ficou mais fácil com o exame. Beleza? Então, toda vez que ele enxergar uma informação, e ele vai separar o que é verdadeiro e o que é falso. Eu vou fazer uma condição, certo? Tem que montar a condição. Isso aqui é uma condição, beleza? Sim, perfeito. Eu vou pôr o conjunto de instruções que eu quero que seja executado se a minha condição for verdadeira, certo? Sim. Posso dar uma resposta. Essa condição ela só tem dois estados, verdadeiro ou falso, correto? Sim, sim. Se eu posso pôr isso aqui, o senão, se a minha condição for falsa, eu posso fazer somente se. Nada me obriga a fazer um senão. Isso aqui é válido. Isso aqui pode ser feito. Mas, na maioria dos cenários, eu vou ter a necessidade de ter esse pedaço aqui do meu senão. Porque veja bem, vamos tirar esse senão aqui, ó o que vai acontecer. R$20. Vou cinema, verdadeiro, certo? Vou pôr 18. Como eu não tratei, o que aconteceu? O usuário ficou no vácuo, não ficou? Sim, ficou, porque ele não entende programação e ele vai ficar sem informação para fazer, entendeu? Analise que o usuário não está enxergando isso aqui, ó. O usuário está enxergando essa tela. Sim. O usuário, a única coisa que o usuário enxerga é o meu console aqui. Essa parte de cima ele não enxerga. Se eu dou 20, o usuário, quero estou executando um programa aqui para analisar se eu vou no cinema ou não. Vou no cinema. Tá, eu tenho R$20, vou no cinema. Vou pôr 18. Ué, acabou o programa? O que aconteceu? Entendeu? Então o cara vai interpretar que tem erro de programação, porque não deu nada para ele. Exato. Então, assim, o meu senão, o que vai acontecer? Ele está tratando um cenário. Se isso aqui é um caminho de eu ir ao cinema, eu estou tratando. Se eu tiver R$20, eu estou tratando um cenário que eu não tenha R$20. Por isso eu uso o senão. Então vamos lá. Ctrl Shift P. Então esse aqui é o nosso cenário, beleza? Então vamos para o próximo. Se eu representar no Flow Algorithms, eu tenho a declaração da minha variável, né, carteira. Tenho que a carteira está recebendo 20, aqui eu não fiz a entrada, poderia fazer uma entrada, certo? E tem aqui, a carteira possui, o conteúdo da carteira é maior ou igual a 20, verdadeiro, vou ao cinema, venho para o fim. Não possui, ficar em casa. Então viram que ele cria o quê? Ou eu vou para cá, ou eu vou para cá. Então eu tenho dois caminhos, eu não vou seguir os dois caminhos simultaneamente. Ou eu sigo um, ou eu sigo outro. Por isso, também na literatura, isso aqui é conhecido como desvio condicional. Parecendo aquele exemplo que você me mostrou no plantão outro dia. Sim. Sei, parece bastante. Sim. Então, vamos lá, continuando aqui. Se eu for representar no Scratch, né? Então, eu tenho o meu bloco pergunta, que é no sensor, né? Então, esse bloquinho azul pertence à categoria de sensores do Scratch.
esse bloco aqui pertence ao bloco de controle do Scratch, né? Então, C, ó, veja que já tem C, C não. Então, C, eu vou executar esse aqui. C não, eu vou executar isso aqui. Veja que, como o Scratch não tem o operador maior igual, eu tenho que fazer uma expressão lógica aqui, né? Se resposta for maior do que 20 ou se resposta for igual a 20. Aqui eu usei um operador lógico aqui no meio, né? Daí entra aquela historinha da tabela verdade que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Você vai entrar com tabela verdade? Básico, porque vocês já são matemáticos, só para vocês recordarem. Não vou fazer nada muito... ficar esmirilhando muito a cabeça de vocês com tabela verdade. Você não lembra, não lembro nada, professor. Vi no segundo semestre isso aí. Aí nós vamos ver de novo. Beleza? Pense o seguinte. Quando eu uso uma coisa, por exemplo, se eu prometer para o meu filho, no final do ano, se ele tirar boas notas, eu vou dar uma bicicleta ou um videogame. Se eu der uma bicicleta, eu cumpri minha promessa? Ele tirou boas notas. Se eu der uma bicicleta para ele, cumpri minha promessa? Sim. Se eu der um videogame, eu cumpri minha promessa? Sim, também, porque é uma coisa ou outra. Sim. Então, se eu der a bicicleta e o videogame, eu também cumpri minha promessa. Foi extremamente bonzinho, né? Foi, porque o filho cumpriu com a obrigação dele e você fez o agrado para ele. Simples assim. Certo. Se eu não der nenhum dos dois, aí que eu não cumpri minha promessa, certo? E se você pensar assim no caso da tabela verdade, seria falso. Então, assim, dei a bicicleta. Verdadeiro. Dei a bicicleta, não dei o videogame. Verdadeiro. Dei o videogame e não dei a bicicleta. Verdadeiro. Dei a bicicleta e o videogame. Verdadeiro. Não dei a bicicleta e nem o videogame. Falso. Tabela verdade básica com 2 elementos, certo? Agora vamos pensar no E. Se você tirar boas notas, eu vou dar uma bicicleta e um videogame para você. O E, no caso, você estaria pensando em soma. Exato. Você Então, não estaria pensando numa coisa ou em outra coisa. Você estaria juntando os dois. Então quer dizer que você tem que dar os dois para ele. qualquer outro cenário é... Falso. Então, aí, ó. Você sabe a tabela verdade. Já está implícito na sua cabeça. É que quando a gente fala um termo, vocês ficam desesperados. Já está na cabeça de vocês. Não fiquem achando dificuldade onde não tem. Vocês são matemáticos, gente. A maior parte das coisas que nós estamos conversando aqui, vocês já viram. Às vezes pode não estar claro com o nome, mas na hora que a gente começou a fazer um paralelo aqui no mundo real, vocês já lembram. O segredo é calma. Beleza? Então vamos lá. Exemplo em Python, né? Então Python é a maravilha, né? Então faço o input, uso o if. Então vejam que, ó, o meu C virou um if, correto? Carteira, a mesma coisa. Sim. Maior ou igual a mesma coisa. No Python, tem duas questões que você tem que estar atento. Para eu dizer que a minha estrutura está começando, eu tenho que usar 2 pontos. Então, seria como se fosse o then, professor, no coisa lá, no Scilab? Sim. Então, comparando com o Scilab ou comparando com o Portugal Studio, seria a minha chave aqui, né? Minha chave de abertura, certo? Só que o Python, como ele reconhece que algo pertence a uma estrutura? Através do recuo, ou como se chama isso tecnicamente em programação, indentação.
Então, toda vez que eu vou começar uma estrutura, todas as instruções que pertencem a essa estrutura têm que estar identado. Se eu deixasse aqui, pusesse na mesma linha aqui do if, esse print ia gerar um erro de sintaxe no Python. Se eu esquecer esses 2 pontos aqui, vai gerar um erro de sintaxe no Python. Eu escrevi um comando errado. Certo? Então, eu escrevo dessa maneira. Aqui, o print normalmente. O meu senão aqui. O meu senão virou um else. 2 pontos. E o print. Executei o programa, informe o valor que possui na carteira, R$20. Vou ao cinema. Executei esse. Restante, desprezei. Então, vejam que é a mesma estrutura. Então, se você conseguir pensar nessa estrutura aqui em português estruturado, exatamente resolvi o problema, que é muito mais fácil começar a pensar em português para depois passar para o inglês, no Python está praticamente pronto, né? Só trocar as palavras de português para inglês, né? O C vira if, o C não vira else, e o escreva vira print. Tendo cuidado dos 2 pontos, porque o if é uma estrutura, e tendo cuidado de tudo que pertence a essa estrutura vai ter a indentação. Como que eu faço a indentação? Sabe aquela teclinha do lado da letra Q? Do computador? Aquela teclinha... O tab, professor. O tab. Então, eu vou dar um tab. Toda vez que eu der um enter aqui, vou vir aqui dar um tab. A maioria dos ambientes de programação voltados para Python, na hora que você põe os 2 pontos aqui, na hora que você der o enter, ele já vai colocar o tab automaticamente para você. Professor, o Matheus perguntou a diferença do print para o disp no chat. O disp, ele é no Scilab. Ele é um comando de exibição de informação no Scilab. Ele só funciona no Scilab. No Python, nós estamos trabalhando em Python. Em Python é print. No Scilab, eu nem sei se funciona essa função print aqui. Mas a ideia é a mesma. Só é aquilo que eu falei para vocês. Diferentes maneiras de representar a mesma coisa. Quero escrever na tela. Quero escrever na tela. Se for no português estruturado, é escreva. Se for no fluxograma, eu vou pôr esse símbolo aqui. Se for no Scratch, eu vou pôr um comando ligado à aparência chamado diga. E se for no Python, eu vou usar print. Então vejam que as linguagens são diferentes maneiras de eu representar um conceito lógico. Eu quero mostrar algo na tela. Beleza? Então aqui a condicional, né? Então põe if a minha condição. Então no caso aqui, a minha condição é essa, 2 pontos. Posso pôr quantas instruções eu quiser. Todas essas instruções têm que estar identadas, no mesmo alinhamento aqui, para que o Python entenda que todas essas instruções pertencem a esse bloco. Beleza? Exatamente isso. Pus aqui, escrevi mais, só para vocês terem um material de consulta aí um pouquinho mais explicado. Então, eu posso fazer uma condicional só com if, aquilo que eu falei para vocês. Dependendo do meu cenário, eu posso fazer só com if. Dependendo do meu cenário, eu vou usar if e else. Então, eu faço o meu if, a minha condição, 2 pontos, o meu conjunto de instruções identados. Terminei, vou para o else, vou retroceder a indentação, escrever, ó, vejam que fica no mesmo alinhamento if e else, para o Python reconhecer que
esse else pertence a esse if, 2 pontos, indentação de novo. Então, assim, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, ó. Print, dei a minha condição, 2 pontos. Instrução para verdadeiro. Ah, não tem mais instrução para verdadeiro, vou para a parte falsa. Retornei a minha indentação, está alinhado, else 2 pontos, indentei de novo. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Estrutura de decisão encadeada. Muitas vezes, aquilo que eu falei para vocês, eu preciso, se uma condição for verdadeira, beleza, resolvo. Se não, eu preciso, dentro desse se não, eu preciso examinar outra condição. E quando eu tenho que examinar outra condição no se não, uma das coisas que nós usamos é o que a gente chama de estrutura de decisão encadeada. Um if dentro do outro. Eu posso pôr um if dentro de outro if. Então, por exemplo, eu posso pôr assim, se presença for maior ou igual a 75%, daí eu posso pôr dentro desse se, na próxima linha desse se nota maior ou igual a 6. Então, vejam que isso aí é o que a gente chama de aninhado, que é um outro termo também. A encadeada eu posso analisar de várias maneiras. Ó. Se essa condição for verdadeira, executo essa conjunto de instruções. Em vez de eu escrever else if, que na maioria das linguagens de programação você escreve else if, o pessoal que desenvolveu Python é o típico programador, não gosta de escrever. Então, põe else if. Analisa essa condição. Se essa condição for verdadeira, executo somente essa instrução. Se não, se essa condição não é verdadeira, daí que eu venho para o else. Certo? Ó. Expressão verdadeira 1. Então, isso aqui vai ser se isso aqui for analisado aqui for verdadeiro. Ah, isso aqui não é verdadeiro? A expressão que está aqui não é verdadeira? Vou pular para cá. Vou analisar a segunda condição. Se a segunda condição for verdadeira, vou executar a instrução aqui. Ah, essa segunda condição não é verdadeira. Eu vou pular para aqui. Então, daí. Ó. Input. Informe um dia. Informe o número para o dia da semana. Esse aqui é legal de vocês implementarem para vocês verem como funciona. Então, eu estou fazendo aqui. Fez a entrada, já está analisando. Se a variável dia for igual a 1, se o conteúdo da variável dia for igual a 1, eu vou imprimir na tela domingo. Ah, o conteúdo da variável dia não é igual a 1, então eu vou vir para cá. Vou analisar. O conteúdo da variável dia é igual a 2? Se Você está comparando, professor? Estou comparando. Igual a igual é comparação. Então, estou verificando. O conteúdo da variável dia é igual a 1? Se for, imprimo isso aqui. Se o conteúdo da variável dia... Se não, eu venho para a próxima linha. O conteúdo da variável dia é igual a 2? Se for, imprimo segunda e acabou. Vai embora. Entendeu? Não executa mais nada. Se eu executar isso aqui, o restante não vai ser nem executado. Isso aqui não vai ser executado o restante. É aquilo que eu falo para vocês do desvio condicional. Executei isso aqui, vai cair para depois dessa linha do else aqui. Certo? Ah, meu conteúdo da variável dia não é igual a 2. Então, eu vou fazer a próxima análise. O conteúdo da variável dia é igual a 3? Se for igual a 3, eu vou escrever terça-feira. Se não, o conteúdo da variável dia não é igual a 3. Vou vir aqui e vou fazendo análise. Então, digamos que meu usuário informou 8 aqui. Então, a variável dia tem o número 8, tem o valor 8. Dia é igual a 1? Não, né? Dia é igual a 2? Não. Dia é igual a 3? Não. Dia é igual a 4? Não. Dia é igual a 5? Não. Dia é igual a 6? Não. Dia é igual a 7? Não.
Então, a única coisa que me sobrou foi isso aqui, ó. Dia inválido. Certo? Outro teste. Eu informei 1. Então, o conteúdo da variável dia aqui nesse input é 1. Dia igual a 1 escrevo do bin e acabou meu programa. O resto eu não vou nem olhar. Certo? Então, quando eu tenho que analisar o conteúdo de uma variável para vários valores, eu vou usar esse tipo de estrutura aqui. Ó, vejam como ficaria no fluxograma. Aqui ficou um fluxograma. Ó, a primeira condição, se for verdadeiro, venho para cá, acabou meu programa. Vejam que aqui fica mais claro ainda. Isso, ó. Se é verdadeiro, vim aqui, vim para cá, acabou meu programa. Não é verdadeiro, é falso. Então, vem para cá, vou analisar. É verdadeiro? Vem para cá, executa isso aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. É falso. Entenderam? Então, esse é o fluxo de execução. Dá mais trabalho para construir, né? Esse aqui é mais trabalhoso para construir, mas aqui ficou bem claro no fluxograma a ideia de desvio condicional, né? Porque eu desviei para cá e todo esse caminho aqui eu não segui, né? Ó, se o meu dia for igual a 1, peguei esse caminho, acabou. Meu dia não é igual a 1, daí eu peguei o caminho do falso. Vou verificar, o dia é igual a 2? Se o dia é igual a 2, eu vou pegar esse caminho aqui, cheguei aqui, acabou. Não executei nada para cá. Então, meu pior cenário, onde eu vou passar por todo o caminho, vai ser algo acima de 7, né? Então, algo acima de 7. Eu vou ter que passar por todo o caminho. O programa vai ter que executar todas essas comparações para chegar aqui e dizer que é dia inválido. Aqui seria no Scratch, né? Então, vejam que vira um monte de bloco encaixado um dentro do outro. Então, quando você faz esse Nossa, quanta estrutura condicional aí. Né? Ficou parecendo um Lego montado um monte um em cima do outro. Exato. Por quê? Porque isso aqui é a base. Se eu executar isso aqui, eu não vou para o próximo nível. Então, veja que eu estou subindo, como se estivesse subindo de nível aqui, né? Estrutura de decisão alinhada, aquilo que eu falei para vocês, ó. O nosso exemplo aqui. Então, média e presença. Se a presença for maior ou igual a 75%, o que vai acontecer? Eu vou entrar dentro do presença verdadeira e vou analisar se a média é maior que 6. Beleza? Se isso aqui não for verdade, eu já vou pular direto para isso aqui, ó, reprovado por faltas. Concorda comigo? Ó, se o aluno se presença for 70%, o que vai acontecer? É maior ou igual a 75%? Isso é o que o sistema do swap faz, né, professor, no caso? Exato. Aqui é a ideia do swap. O swap está fazendo exatamente isso aqui. Então, ele analisa aqui, maior ou igual a 75, daí ele vai analisar as suas notas, as suas notas para ver qual é a sua situação. Se a sua presença não for maior ou igual a 75, quer dizer, se essa expressão for falsa, o que você digitou como presença for 70, o else desse if é esse cara aqui, não é? Então cai lá embaixo, o cara já reprovou por falta. O cara já reprovou por falta. A sua presença é 80%. Ela é maior ou igual a 75. Daí eu vou entrar em média aqui. A sua média é maior ou igual a 6? Aprovado. Sua média é 4. Sua média é maior ou igual a 4? É 4. Vai para exame. Sua média é 3. Então, 3 é maior ou igual a 6? Não. 3 maior ou igual a 4? Não. O que sobrou? Reprovado por nota. Exato.
É exatamente o que o SWAP faz, né? Exatamente o que o SWAP faz. Essa é a lógica. Então, eu analiso uma situação. Se essa situação não for verdadeira, eu não preciso analisar mais nada, porque o único cenário é esse aqui. Se essa situação for verdadeira, aí eu começo a analisar as outras situações. Então você tem, isso é o que a gente chama de aninhado. É um if, tem um if. Na hora que eu entrei nesse if, eu tenho um outro, digamos que o meu if de fora é um ninho, certo? É uma estrutura, uma sacola, como vocês falam. E dentro dessa sacola eu vou ter outra sacola menor. Ou aquelas. Lembra das bonecas russas? Aquelas bonecas russas que é uma dentro da outra? Sei. Então eu analiso isso aqui como se fosse uma boneca russa. Vai abrindo, vai tirando um monte de coisa, né? Exato. Então, isso é a ideia do alinhamento. Isso que é a estrutura encadeada? Isso aqui é alinhada. Encadeada seria isso aqui. Mas eu não entendi a diferença. Se você puder voltar um pouco para entender a diferença. Veja aqui, se eu, por exemplo, o dia aqui, se meu dia for 8, certo? Eu vou analisar aqui, 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 para chegar nisso aqui, certo? Então não vai ter esse dia. Não tem o dia, é um dia inválido. Se eu informei eu escolher, por exemplo, o 12º dia, ele vai ler todos esses daí, vai comparar e não vai achar nenhum. Não vai achar nenhum, vai cair no meu else, né? Certo? E por que você colocou o if para todos e deixou o else para o final? Que é o... Porque aqui não tenho mais condição para analisar neste cenário. Tá. É como se fosse então. Então, o print tem que dar inválido. O então aqui, então não tem mais nada para fazer. Se nenhuma das minhas condições anteriores não for atendida, a única coisa que me sobra é isso aqui. Por isso, aqui. Agora, quando eu tenho alinhado, eu tenho dois cenários. Eu tenho o meu cenário A, que são as minhas presenças, certo? E Sim. o cenário B, que é a minha nota, certo? Você concorda que o cenário B só precisa ser analisado se o cenário A for verdadeiro? Então aí ele vai ter que estar alinhado com o cenário B, no caso? O meu cenário A são as minhas presenças, correto? Prossegue. O meu cenário B é a minha média, correto? Positivo. Se o meu cenário A for desfavorável, eu preciso analisar o meu cenário B? Não, cai direto no final lá, reprovado, então, reprovado por falta ou reprovado por nota. Certo? Não, ele vai cair aqui só. Isso aqui nem vai aparecer. A única coisa que vai aparecer para o usuário é isso aqui. Certo? Quer dizer, no caso, se a gente fosse pensar no instituto, apareceria para o professor colocar para o aluno, né? No caso, o sistema. Agora, o meu cenário A é verdadeiro, certo? A partir do meu cenário A, sendo verdadeiro, eu vou analisar o meu cenário B. Então, eu dependo do meu cenário A ser verdadeiro para fazer a análise do cenário B. Então, você concorda que o meu cenário B está contido dentro do meu cenário A? Tá, entendi. Entendeu? Então, coitado do sujeito desse exemplo aqui de baixo, hein? Exato. O cara teve a puta da nota, 73% de presença, reprovado por falta. E pode acontecer. Nem chance, hein? Coitado, né? Entendeu? Exatamente. Então vejam que isso aqui, esse 8 que ele pôs na média dele aqui, como o meu cenário A é falso, nem foi analisado. Ele pula, né? Ele já pula. cai direto no último, né?
Se o meu cenário A fosse verdadeiro, aí sim eu começaria a analisar o meu cenário B, porque o meu cenário B está contido, está no interior do cenário A. Só que está no interior do cenário A verdadeiro, e não do cenário A falso. Beleza? Perfeito, professor. Ficou mais claro agora para vocês a ideia de alinhamento? Positivo. Então, aqui, tá? Terminei repetindo o meu slide aqui. Aqui, mesma coisa, né? Então, ó, se o meu caminho for falso, alinhado, vou vir para cá. Se o meu caminho é verdadeiro, vou vir para cá. Mesma coisa aqui, ó. Então, veja, ó, aqui fica claro que no falso eu já vou direto para o reprovado por falta e pronto. Se for verdadeiro, aí eu vou ter uma outra condicional, uma outra estrutura condicional aqui dentro. Beleza? Isso é alinhamento. E aqui seria feito isso no Scratch. De novo, tudo concatenado aí, as coisas. Né? Um dentro do outro. Porque ele não tem, como ele não tem um operador de maior ou igual, eu tenho que fazer. Eu lembro quando eu fiz isso com a Yumi lá, dava um trabalho do cão. Né? Aquilo que eu falei, eu mostro isso para vocês, porque na disciplina lá de informática na educação, se vocês quiserem fazer algumas coisas com prática no Scratch, vocês já conhecem alguma coisa. Se vocês quiserem até usar outras ferramentas, vocês já conhecem. Mas vejam que tudo que nós estamos falando, o que eu estou tentando deixar muito claro para vocês, que não me importa a linguagem. O que me importa é eu entender bem o conceito. Que eu ir sabendo o conceito e onde se aplica, as linguagens simplesmente são maneiras de eu representar esse conceito. Mas para informática vai usar bastante Scratch, professor, ou não? Depende muito do que vocês forem fazer. Porque, geralmente, o que eu, informática na educação, eu mostro várias ferramentas e tem alguns trabalhos práticos, que você pode usar Scratch, você pode usar um outro software baseado em bloco chamado App Inventor, que você vai gerar um app de celular usando programação em bloco, igual isso aqui. Ou você pode usar uma outra linguagem de programação que é mais ligada à lógica proposicional. Eu tenho um Lego aqui em casa que ele é programação em bloco. Eu nunca consegui programar ele, professor. Mas Os motores, nada, era tudo em bloco. Você ia encaixando tudo naquele bloquinho de partida, sabe? Quer ver? Já que você falou disso, eu vou mostrar uma outra ferramenta para você. Tinkercad. Isso aqui é também para Eu sempre montei as peças de Lego, mas eu nunca consegui fazer o programa dele rodar. Nunca. Por causa justamente por a questão de entender conceito lógico, né? Vamos lá, vamos montar que o Tinkercad ele é um ambiente de simulação. Eu posso fazer desenho em 3D e posso fazer circuitos. Ó, Arduino. Então, eu vou criar um novo circuito aqui para você dar uma olhada. Circuito, você fala o quê? Elétrico? Posso montar circuito elétrico, seja com ou sem Arduino. Aqui tem resistor, tem capacitor, tem um monte de coisa aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos pegar o Arduino. Arduino. Peguei um LED, ligar na anodo positivo, catodo negativo. Então, GND 3, certo?
Se você vier aqui, ó, definir LED incorporado como alto, aguardar um segundo, montar um bloco aqui, igualzinho. Sim, idêntico. Ó, definir LED incorporado como alto. Alto quer dizer por Arduino ligado, ou high. Aguardar um segundo. Então eu vou esperar para executar a próxima instrução durante um segundo. Depois que eu espero um segundo, eu vou executar essa próxima instrução. O mesmo funcionaria para mim com o motor do Lego lá? Mesma coisa. Se eu falar que eu quero que o carrinho ande para frente e espere um segundo para virar 180 graus, é a mesma estrutura lógica? Mesma estrutura lógica. Logicamente, eu teria que dar alguma analisada aí nos blocos que o Lego tem exatamente. Ó. Acende, espera um segundo, apaga. Espera um segundo, acende. Então esse código está sendo executado em loop. Ó. Acende, um segundo, apaga, espera um segundo, volta para cá. Então isso aqui é o loop. Então se eu vier aqui no código e deixa eu parar a simulação, código mais textos. Ó qual é o meu código aqui, ó. Um cara de português estruturado, isso? Isso aqui é C. É C? É. Aparece, né? Ó, void loop. Então, essa instrução loop a palavra loop é repetição, certo? Repetição sem fim, no caso aqui, porque eu não tenho nenhum parâmetro. Abrir uma chave aqui, ó, digitar write high, delay 1000, então eu estou esperando por 1000 milissegundos. Digital write 13 low, porque é a minha porta 13 do Arduino, espero 1000 milissegundos. Volto para cá, eu fico em loop aqui. Olha que interessante. Achava que era só o Stretch que dava para mexer com isso aí. Não, hoje, essa biblioteca de bloco é chamada Blockly. Tem muita ferramenta, seja de programação de circuito eletrônico, seja para programação de celular, seja para programação de jogos, que usa essa ideia, esse modo de representar a lógica. Ó, e veja, ó, tem as mesmas coisas do Scratch, ó, repetir, ser, então. Aí, ó. Matemática. É exatamente o que acontece dentro do Lego lá, só que lá são as peças e os sensores dele. Sim, por quê? Porque o pessoal da Lego, ele personalizou, porque essa biblioteca chamada Blockly é o que a gente chama de open source. Então, código fonte aberto. Eu posso pegar o código fonte dela e modificar para a minha aplicação. Entendi. Então foi isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. Eles modificaram do jeito que eles queriam para a peça? Para a peça. Então, imagina o trampo, professor, para fazer isso. Eu estou com o pessoal aqui fazendo um ambiente desse para crianças, para criança programar, né? Então, para criança programar eletrônica, você não pode ter texto, né? É só imagem, né? É só pictório, né? Eu imagino o trampo que tá dando para eles. Eles já faz mais de ano que os caras estão trabalhando nisso. Agora que tem uma V1 que a gente vai começar a testar. Nossa senhora. Tem que ter paciência, hein? Tem que gostar, né? Tem que se gostar de programação. Gostar e ter paciência pra caramba, porque, olha, se esse trabalho que nós já estamos fazendo de fazer essas listas gigantes já é difícil, imagina isso. Tem que gostar. Beleza? Então, pessoal, por hoje, acho que a gente encerrou. Acho que foi uma aula bastante produtiva, né? Acho que a gente conseguiu ver bastante coisas aí. Espero que vocês tenham também usufruído bastante da aula.
Vocês viram, deem uma olhada lá no Moodle, vocês viram que eu coloquei um link, se vocês quiserem um comunicador instantâneo comigo, eu pus o Skype, certo? Eu pus um link do Skype, então vocês podem, em vez de a gente ter o WhatsApp, a gente vai ter um Skype, funciona do mesmo jeito. E o Skype, vocês podem criar um usuário do Skype usando o e-mail de vocês do Google. Não precisa necessariamente criar um novo e-mail Microsoft. Apesar do Skype ser uma ferramenta Microsoft, hoje o Skype está aceitando aí usar e-mail do Google, certo? Então, se tiverem alguma coisa, pegue aquele link, já me cadastra no Skype, a gente vai trocando ideias aí da lista. Eu vou aumentar um pouco mais o prazo dessa lista aqui, e conforme for, e eu acho que vai ser interessante, na próxima aula, o que nós podemos fazer? Nosso encontro vai ser para eu acompanhar vocês na lista. O que vocês acham? Eu acho que é bom, professor, porque assim não fica muito sobrecarregado também. Então, daí na próxima aula eu vou estar acompanhando vocês aí, vou esticar mais o prazo da lista, então quer dizer, vou deixar para que a entrega da lista ocorra depois da próxima aula, e daí vocês vão estar junto comigo ali fazendo a lista, beleza? Combinado? Então, no caso, o conteúdo novo só daqui 15 dias. Só daqui 15 dias. Então, na próxima aula, nós vamos usar para vocês fazerem a lista e, conforme for tendo alguma dificuldade, a gente vai estar online na reunião, né? Ou, perfeito, se vocês preferirem, vocês entram na hora que tiverem alguma dúvida para conversar, daí eu já crio uma reunião que todo mundo pode compartilhar a tela, porque daí vocês conseguem mostrar a tela de vocês para mim, certo? Sim. Para eu ver o que está acontecendo. E daí a presença vai ser computada na entrega da lista. Perfeito. Beleza? Tranquilo, professor. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Uma boa noite aí. Boa noite para todos aí, gente. E até a próxima aula. Daí a próxima aula vai ser efetivamente acompanhar vocês na lista aí, e já deixo tudo compartilhado. Professor. Oi. O Scilab, então, não vai usar, né? Hã? O Scilab. O Scilab não, esse semestre. Eu preferi o Python porque ele termina sendo mais fácil que o Scilab. E outra coisa, hoje em computação científica está sendo extremamente usado o Python. Obrigado, professor. Até semana que vem. Valeu aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela aula, professor. Boa noite. Eu que agradeço a presença aí, pessoal. Tchau, professor. Obrigada, professor. Deus abençoe pela aula. Valeu, obrigado, gente. Até mais aí. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado.